Discipulado, desafios de uma santa ordenança. Esse é o tema da nossa lição de hoje. Nós já vamos começar lendo os textos inspirativos. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus 28, do 18 ao 20, e também 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. Está aí na revista, impresso, mas você que não tem a revista, pode acompanhar na Bíblia também. Vamos começar com uma irmã, lendo o verso 18 de Mateus, capítulo 28, da sequência um irmão e assim por diante, para que as duas classes participem. Vamos lá, uma irmã então. Amém. Texto áureo está em Mateus, capítulo 21, verso 6. Vamos ler todos juntos? No 3, 1, 2, 3. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Mateus 21, 6. Os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado. O discípulo, ele sempre faz o que o mestre ordena. Nós dizemos que somos discípulos de Jesus. Você é um discípulo de Jesus? E você tem feito tudo? Não é algumas coisas, é tudo. Você tem feito tudo o que Jesus ordena? A palavra, a Bíblia Sagrada, nós dizemos que ela é a palavra de Deus. Você concorda? Tem muita gente que não concorda. E alguns crentes, eles estão indo nesse caminho. Ouvem algumas coisas lá fora e começam a dizer, é verdade, né? Eu acho que eles têm razão, né? A Bíblia é um livro já muito antigo, não se adapta mais ao século 21, né? Então, acho que essa parte aqui, eu acho que não é para mim, não é para nós que vivemos no século 21. Aí começa a tirar partes da Bíblia, da palavra de Deus. Nós, discípulos de Jesus, não tiramos nada. Obedecemos a... O quê? Nós obedecemos a... Não, o que está escrito ali? Tudo. Nós obedecemos a tudo. Você tem obedecido a tudo? Os desafios, os objetivos da nossa lição de hoje. Os desafios e oportunidades no desenvolvimento da prática do discipulado. Nós devemos conhecer que na prática do discipulado existem desafios e também oportunidades para que nós possamos praticar aquilo que Jesus ordenou. O versículo 18 de Mateus 28, que nós lemos aqui, Mateus 28, até do 18 ao 20, é conhecido como a grande comissão, a ordenança de Jesus para que nós vamos e façamos discípulos. Mas existem desafios, porém, é uma oportunidade de nós manifestarmos Cristo através do ensino da palavra de Deus. De nós sermos exemplo, assim como Jesus foi exemplo para nós sermos exemplo para outros e inspirarmos outros. Isso é oportunidade. Vamos perceber que o discipulado requer obediência aos mandamentos do Senhor, a sua palavra. O discipulado requer obediência aos mandamentos do Senhor. Nós precisamos perceber isso na sua palavra, e ele resulta
na manifestação de milagres, de sinais e maravilhas. Lá em Marcos, capítulo 16, 17, 18, está escrito o quê? Quem sabe de cor? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. E depois? Os sinais seguirão aqueles que crerem. Então, quando nós praticamos o discipulado e de pregar o evangelho, está no mesmo contexto de Mateus 28. O evangelista Mateus escreveu que Jesus disse, ide fazei discípulos. Marcos escreve, ide pregai o evangelho a toda criatura. Para fazer discípulo, primeiro nós precisamos evangelizar a pessoa, ela precisa receber Jesus, aí ela se torna um discípulo de Jesus e nós somos discipuladores dessa pessoa, ensinando ela a obedecer a todos os mandamentos de Jesus. Então é um privilégio, nós podemos ver o resultado na manifestação de sinais e prodígios no poder de Deus. Na prática, nós precisamos obedecer a ordem de Jesus. De acordo com esta lição, nós precisamos praticar o discipulado, obedecendo aquilo que Jesus disse. Vão e façam discípulos. O discípulo de Jesus, ele deve ser obediente em tudo, Nós já falamos bastante disso. E nós costumamos dizer que a igreja ela tem duas ordenanças. A gente aprende isso nos cursos de batismo, quando você recebe instruções para ser membro da igreja. Nos cursos teológicos é ensinado isso, que a igreja tem duas ordenanças. Quais são essas duas ordenanças? Batismo e ceia. Mas a palavra do Senhor deixa bem claro que Jesus deixou outras ordens também. E fazer discípulo, nós deveríamos fazer tanto quanto, enfatizar tanto quanto, ensinar tanto quanto nós ensinamos que a pessoa precisa crer e ser batizada para se tornar discípulo de Jesus. Nós ensinamos que ela precisa participar da comunhão através da ceia. Nós deveríamos ensinar também que ela precisa fazer discípulos, assim como Jesus deixou a ordem para os seus discípulos, ele deixou para nós também. E então, nós deveríamos ensinar mais sobre fazer discípulos. Às vezes a pessoa não sabe que ela precisa fazer. Eu já evangelizei, agora a pessoa já foi batizada, agora já está tudo certo. Agora ela já é membro da igreja, mas nós precisamos continuar acompanhando essa pessoa a qual nós evangelizamos, continuar ensinando a ela tudo o que Jesus deixou para ser ensinado. Jesus ele diz na sua palavra, Lucas 6,46, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou e dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. João 13, 13 a 15. Então, Jesus ele deixa bem claro, se nós somos discípulos dele, nós precisamos praticar aquilo que ele ensinou. Nós precisamos seguir o seu exemplo. O discipulado, ele não é um programa da igreja. Ele é uma ordenança, e conforme a nossa lição, é uma santa ordenança que nós precisamos praticar.
Então, ele não é só um programa, uma atividade. Tem discipulado hoje. Eu não faço parte do discipulado, então não preciso ir. Isso é um programa. Isso é só uma atividade que você escolhe se você vai fazer ou não. Mas o discipulado não é isso. É uma ordem para todos os discípulos de Jesus. Então, todos nós devemos ser discípulos de Jesus e devemos também ser discipuladores. Estarmos fazendo discípulos conforme a ordem de Jesus. O discipulado cristão, ele é um relacionamento, né? Ele é um relacionamento entre o mestre e o aprendiz, o discípulo, o discipulador e o discípulo. Ele é ele é um relacionamento. E é baseado naquilo que Jesus nos ensinou, no modelo que Jesus deixou. Pastora, se a senhora me permite, pelo que eu aprendi, discipulado é da igreja realmente. Agora, o pastor tem que delegar uma pessoa para discipular a outra. Eu aprendi assim. Então, por exemplo, se converteu uma pessoa agora. Aí o pastor delega um irmão que tem conhecimento da palavra para discipular. Discipular, ensinar a pessoa a andar com Jesus, o relacionamento e saber conviver. A igreja está cheia de pessoas que receberam Jesus, não são discipuladas, estão fazendo coisas. Eu estou falando isso porque eu fui discipulada. Então, o pastor delegava cada pessoa que tem um conhecimento maior para ensinar aquela outra pessoa, ser companheiro dela, saber dos problemas, das dificuldades, orar com ela e ensinar a andar com Jesus. Me desculpe se eu estou errada, mas eu aprendi assim. Não está errada, irmã Rosalice. Porque todos que chegam à igreja, se convertem, são novos, eles precisam de alguém mais maduro para ensinar. Mas, por exemplo, vamos dizer, eu me converti faz 1 ano. Eu estou sendo discipulada por alguém mais maduro, mas aí, então, eu estou aprendendo que eu preciso também ser uma discipuladora, eu preciso fazer discípulos, eu estou aprendendo que eu preciso ganhar outras pessoas para Jesus. E aí eu estou lá no meu trabalho, eu evangelizo alguém, e essa pessoa não veio à igreja ainda, eu ganhei ela para Jesus, ela já recebeu Jesus, ainda não foi batizada, mas eu começo a orientar ela. Agora você conhece Jesus, você precisa cumprir com a ordenança de Jesus, que é o batismo. Você precisa estar na comunhão de uma igreja. Quando eu faço isso, mesmo eu sendo nova convertida, eu já sei um pouquinho mais do que aquela pessoa que não sabe nada. Eu já estou fazendo discípulo. Eu estou ensinando para ela tudo aquilo. Por isso, todos devem ser discípulos. E todos devem ser discipuladores também. Porque mesmo aquele novo convertido, ele sabe mais do que quem está lá fora, que não sabe nada ainda de Jesus. Por isso, a senhora não está errada, porque quando nós estamos aqui, nós precisamos discipular os mais novos que vêm chegando. Aí essa pessoa que eu evangelizei lá fora, veio para a igreja, foi batizada, só que eu não tenho ainda conhecimento de mais coisas. Aí o pastor vai delegar alguém mais velho para dar continuidade, mais velho não na idade, mas no conhecimento, que seja mais maduro, para dar continuidade nesse discipulado. Pastor, tem algo para falar? Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. A irmã Rosalice está parcialmente correta. Não está totalmente, parcialmente. Por quê? Existem pessoas que chegam à igreja, a gente delega pessoas para cuidar. Mas o verdadeiro discipulado para mim não é isso ainda.
O verdadeiro discipulado, para mim, é você ganhar alguém para Jesus e fazer exatamente isso que a professora está dizendo. Você vai ganhar alguém para Jesus e você vai cuidar dessa pessoa até que ela esteja madura o suficiente para reproduzir e cuidar de outra pessoa também. Então, discipulado que todos precisam fazer é esse discipulado. E não precisa pastor delegar. É você que cuida do seu. Você ganha alguém, você cuida desse que você ganha. Você gera um filho na fé e você vai cuidar desse filho. Você não gera o filho na fé e joga ele no berçário e diz, cuidem dele aí para mim. Você vai cuidar dele, você vai acompanhá-lo, você vai estudar a Bíblia com ele, você vai orar com ele, você vai levá-lo ao batismo, vai levá-lo a buscar o batismo com o Espírito Santo, vai levá-lo a se integrar à igreja, vai levá-lo a descobrir seu dom. Então é você que vai discipular a pessoa a isso. Então é parcialmente porque existem pessoas sim que chegam. Aliás, muitos chegam não é porque nem foram trazidos por alguém, porque Jesus os atraiu. E aí a gente delega alguém para cuidar desses. Mas o discípulo que estamos falando aqui é o discípulo que reproduz, que ganha, que cuida até que esteja maduro. Esse é o verdadeiro discipulado. Amém? Irmã Cleonice, quer falar alguma coisa? Amém. Irmão Jaime. Na verdade, eu digo porque eu fui assim, uma grande resistência para vir para a igreja. Então o discipulado, há necessidade, como a irmã está querendo explicar, de nós convidar para vir à igreja é a última coisa que você faz. Você tem que acompanhar a pessoa até que ela sinta a necessidade, que nem aconteceu comigo. Você escuta, você tem que me levar numa igreja. Mas foi assim, no final de meses o cara andando comigo. Então, há uma resistência grande da pessoa vir. Pode vir, que nem o pastor falou, alguns pelo Espírito Santo vir, mas a maioria tem resistência. Amém. Obrigada, irmão Jaime. É exatamente isso, né? Você evangeliza, você ganha a pessoa e continua ensinando a ela. Isso é discipular. Até vai chegar um momento que ela vai dizer, né? E você não vai me convidar para ir na sua igreja? usando a experiência do irmão Jaime, e ele já contou, por isso eu sei. Então o irmão Jaime, uma pessoa cristã, começou a evangelizá-lo, discipulá-lo, e ganhou para Jesus e o acompanhou até que ele estivesse, né, em condições de andar com as próprias pernas, né? Então é exatamente isso que é o discipulado, é você ganhar e você cuidar do teu filho na fé até que ele consiga caminhar e reproduzir. Amém. Então o discipulado, ele é um relacionamento entre a pessoa, né, que ganhou o outro, e esse outro começa um relacionamento de amizade, começa a se aproximar, a conhecer, né, essa pessoa, e aos poucos vai ensinando as verdades do Evangelho para ela. O objetivo do discipulado, né, é nós treinarmos outros, como o pastor já disse aqui, para que esse outro ganhe outros e treine outros. Assim como foi lido, né, na nossa leitura introdutória, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, né, ensina os homens para que eles possam ensinar outros. Isso é discipulado. Ensina toda a verdade. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para nós não ensinarmos nada errado. Quando a gente evangeliza alguém, mesmo a gente sendo novo convertido e tendo pouco conhecimento, mas a gente tem mais do que aquela outra pessoa que está sendo evangelizada. Mas vai chegar um momento que às vezes ela vai perguntar alguma coisa que a gente não sabe. E aí é a hora de a gente procurar alguém mais maduro, alguém que conhece mais, para que ensine o certo. E para que nós não ensinemos nada que esteja fora da palavra de Deus. Então precisa criar esse relacionamento, né? E formar
discípulos capazes de ensinar outros também. O propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. Romanos 8, 29 diz que Deus nos predestinou. Então, ele tem esse propósito de ter uma grande família de filhos à imagem do seu filho primogênito, que é Jesus. Que seja edificado, que seja maduro, perfeito, aí é sinônimo de maduro, né? Que seja completo. E a palavra do Senhor diz que nós devemos crescer até a estatura do varão perfeito. Esse é o objetivo, o propósito de Deus. E é através, né, desse trabalho de discipulado que nós podemos alcançar esse propósito, esse objetivo. Então, o discipulado, ele é um processo de formar pessoas, né, que sejam transformadas por Deus de caráter parecido com o próprio Jesus. É um estilo novo de vida. O novo nascimento é o início, mas depois tem toda uma caminhada de transformação para que essa pessoa que está sendo discipulada, para que nós que estamos sendo discipulados, que somos discípulos de Jesus, nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele. Isso exige comprometimento com o Senhor e com a outra pessoa também. O discipulado, ele é um desafio, então. E é um grande desafio. Não é uma coisa fácil, mas também não é impossível. Eu não sei nada, eu não consigo evangelizar, eu não consigo ensinar. Não é difícil, não é fácil, mas não é impossível. Quando nós nos dispomos a cumprir a ordem de Jesus. É Ele quem nos capacita a aprender e a ensinar. O objetivo é que a igreja cresça, o corpo de Cristo cresça, né, com pessoas maduras que obedecem, que cumprem a ordem de Jesus. Graça e paz, professora, bom dia. O discipulado realmente como a senhora falou, a gente não vai ter todas as ferramentas na nossa mão logo de cara, e a gente tem que crer na promessa de Jesus Cristo, quando ele disse que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E é justamente nesse contexto, tanto da pregação quanto de fazer discípulo. Por que eu falo isso? No início da caminhada da minha esposa, ela não era crente, ela veio do catolicismo, se converteu a Cristo e se batizou, e eu voltei para Jesus naquele mesmo tempo. Eu estava desviado e voltei para Jesus. Então, nós líamos a Bíblia todas as noites em casa, orávamos, e ela tirava dúvidas. Eu tinha um conhecimento de Bíblia, mas de pequeno, de criança, de ler a Bíblia e tudo mais, e tinha um conhecimento, mas assim, algo limitado. E ela fazia perguntas difíceis, que na hora ali o Espírito Santo me dava a resposta para aquelas perguntas para ela, que depois eu mesmo falava, de onde que saiu isso? Eu mesmo me perguntava, como é que eu respondi isso? Como é que eu sei? E ela perguntava, mas tu sabe? Como é que tu sabe esse negócio? Aí eu falava para ela assim, eu não sei. Aí ela, como é que tu não sabe? Tu responde, eu falei assim, foi Deus que falou aqui agora. Então, muito do discipulado, realmente, exige uma preparação prévia, vai ser com aquilo que a gente tem. Eu só tenho 5 anos de crente, como é que eu vou discipular alguém? Deus vai usar isso que você tem. Você tem uma responsabilidade de se preparar cada vez mais, de melhorar, mas realmente Deus usa aquilo que Ele já nos deu previamente, e na hora também Ele nos capacita. E se tiver mais alguma dificuldade além, como a senhora disse, procurar os mais maduros na fé para nos ajudar. Amém. É um grande desafio, né? Mas não é impossível, porque nós temos o Espírito Santo, que Ele sempre nos ajuda, nos orienta, nos dá direção e nos dá também força, né, para fazer, porque às vezes a gente fica desanimado, né?
E uma das questões que nos deixa felizes é quando nós vemos o discípulo progredindo, né, crescendo. E às vezes a gente até ouve, nossa, ó, fulano, eu que ganhei ele para Jesus e hoje ele sabe mais do que eu. Isso não deixa a gente triste, não. Deixa a gente feliz. Eu olho aquelas crianças que eu fui professora da escola dominical, que hoje são pastores. Eu não sou pastora. Embora alguns irmãos me chamem de pastora, eu não sou pastora. Eu não vou ficar triste agora, eu que ensinei ele, agora ele é pastor e eu não, né? Não fico triste por isso, não, fico feliz. Porque a gente quer que a pessoa cresça. E é o Espírito Santo quem nos dá esse prazer, essa alegria de ver, né, também os nossos discípulos progredindo e se parecendo cada vez mais com Jesus. E uma coisa que desanima e às vezes faz a pessoa desistir de discipular é quando ela não consegue ver resultado. Né? Tipo Judas, né? Jesus ensinou, e no final ele traiu, né? E se perdeu. Será que Jesus ficou desanimado, agora não vou ensinar mais ninguém? Não. Jesus sabia desde do começo que Judas era Judas e o que ele ia fazer. Mas Jesus não desistiu, né, de ensinar ele e discipular ele tanto quanto outros. Né? Então, é um desafio. E existem, né, outros desafios no discipulado também. E nós vamos ver agora no decorrer da lição, dos pontos da lição. O primeiro desafio é nós conhecermos os níveis do discipulado. Nós precisamos conhecer esses níveis que esses versículos da carta de 1 João, capítulo 2, 12 ao 14, eles nos mostram quais são os níveis. Algumas palavras que o João usa ali mostra os níveis de discipulado. Vamos ler esse texto? Alguém já abriu? Levanta a mão aí, irmã Esther. Leia para nós, irmã Esther, bem alto. Vai levar o microfone aí, para que todos ouçam. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, pois conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, pois sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. A primeira palavra que João usa para definir um nível de discipulado é filhinhos. Filhinhos se refere àqueles novos convertidos. João não está falando só, né, das criancinhas. Estou escrevendo para vocês, criancinhas, né? Mas das criancinhas espirituais. Filhinhos precisa de cuidado, de proteção, precisa ser alimentado, precisa ser dirigido, né? Precisa ensinar a caminhar. Né? Os filhinhos não comem feijoada. Os bebezinhos não comem feijoada. Se você der uma feijoada para um bebê, o que vai acontecer com ele? Bebê recém-nascido. Você vai matar ele, né? Ele vai comer, mas ele não vai permanecer vivo. Então, os filhinhos é aquela pessoa nova convertida que ela precisa de leite, como disse o apóstolo, né? Escrevendo. Eu falo para vocês já deveriam estar se alimentando de alimento sólido, mas vocês ainda são filhinhos, vocês precisam de leite. E não é o tempo de conversão que define o filhinho, não, da pessoa adulta. Tem muitos que se converteram faz muitos anos e, quem sabe, eles não foram discipulados
para que eles crescessem. Eles não foram ensinados para que eles amadurecessem. E eles continuam só no leitinho, porque se der uma comida mais forte, mata. Então, esse é o primeiro nível que nós precisamos entender. Porque às vezes a gente quer, né, que uma pessoa que ainda é bebê espiritual haja como nós que somos mais maduros. Às vezes a gente quer exigir, já está tanto tempo na igreja e ainda não sabe disso, né? Mas às vezes ele ainda é um bebê espiritual e ele precisa crescer. Agora tem o outro lado também. A gente não pode permanecer filhinho para sempre. Né? Uma pessoa, não espiritual, não filhinho espiritual agora, mas um adulto que usa fralda, que precisa colocar comida na boca dele, né, que não anda, a gente olha para ela, está doente, né, essa pessoa? Que ela está precisando desse tipo de cuidado como se fosse um bebê, é porque ela está doente. Então, na vida espiritual é a mesma coisa. Nós não podemos continuar sempre na mamadeira. Né? Nós precisamos crescer. Se a gente continua sempre passando mal quando come um alimento mais forte, então é porque nós estamos espiritualmente doentes. Precisamos crescer. O outro termo que João usa é os jovens, né? Jovens. Jovens são aqueles que já cresceram. Já não é mais bebê. Ele já consegue se alimentar sozinho, ele consegue preparar a própria comida dele, ele já consegue discernir o que é certo, o que é errado, ele caminha sozinho, mas ele também precisa ainda de supervisão, de cuidado, porque muitas vezes o jovem ele não consegue tomar decisões e precisa de orientação. Muitas vezes pode ser influenciado por armadilhas de Satanás, né? E pode tropeçar e cair. Não está isento de tropeçar e cair aquele que já cresceu. Mas ele precisa aprender a se levantar. E muitas vezes ele precisa de ajuda para se levantar. Então, esse é um outro nível de discipulado. Nós precisamos compreender esses níveis para podermos ajudar da maneira correta e ensinar da maneira correta. Os jovens são como os nossos jovens mesmo. Né? Eles têm força, têm coragem, enfrentam dificuldades, né? Já aprenderam até a vencer o maligno, mas eles não podem ainda andar sozinhos. Quem tem filho jovem em casa sabe disso. Precisa sempre de supervisão, de orientação dos pais que são mais velhos. E os discipuladores, como o pastor disse antes aqui, você gerou um filho, você é pai, você precisa cuidar. E não é porque ele cresceu, agora já pode ir sozinho. Ele pode ir sozinho em algumas coisas, mas em outras você ainda precisa continuar ajudando. E a outra palavra que João usa para definir os níveis de discipulado é pais. São aqueles discípulos que já se tornaram adultos, são espirituais, são maduros, são equilibrados, conhecem a Deus através de um relacionamento com Deus. Eles produzem frutos, produzem o fruto do Espírito Santo. Eles não se escandalizam com os mais fracos. Crente maduro, ele consegue compreender aquele que é mais fraco e ajuda ainda o mais fraco. Então, eles estão prontos para carregar as cargas uns dos outros e são comprometidos com a palavra de Deus, são obedientes à palavra de Deus, obedientes ao seu chamado, ao chamado de Deus para a sua vida e aceitam os desafios do discipulado.
está pronto para produzir outros. Os pais são aqueles que já estão prontos para continuar dando muitos frutos. Eles nunca deixam de ser discípulos de Jesus. Isso a gente precisa entender, que nós sempre vamos ser discípulos de Jesus. Nós sempre vamos continuar imitando Jesus, mas nós precisamos também de ensinar outras pessoas e termos a ousadia, como o apóstolo Paulo diz, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Os nossos discípulos, eles vão nos imitar. Nós vamos reproduzir conforme nós somos. Aquilo que nós fazemos, o nosso discípulo vai fazer. Nós não podemos dizer, não, eu faço assim, mas você tem que fazer daquele outro jeito. Não, nós temos que ser exemplo. Faça como eu faço. É porque eu estou fazendo aquilo que Jesus quer que eu faça, eu estou imitando Jesus, então você pode me imitar. Às vezes a gente tem medo, né? E não temos coragem de dizer para a pessoa, me imite, faça como eu estou fazendo. Paulo, ele foi ousado, corajoso, mas porque realmente ele era um discípulo de Jesus, que imitava Jesus e fazia tudo o que Jesus lhe tinha ordenado. Então ele tinha essa autoridade para dizer, sejam meus imitadores. Nós precisamos ser discípulos de Jesus, aqueles que imitam a Jesus. Jesus foi obediente ao Pai, submisso em tudo. Nós precisamos também, para que nós possamos ser bom exemplo para outros. Amém? Então, pense um pouquinho, né? É o desafio da nossa lição. Em qual nível você se encontra hoje? Você ainda é filhinho? Você é um jovem? Ou você já é pai maduro, né? Que pode ensinar outros a ser como você é, parecido com Jesus. Alguém tem uma participação? Podemos passar para o outro ponto? Amém? Entendido até aqui, irmãos? Segundo ponto da nossa lição, então, nos mostra um segundo desafio. É nós entendermos qual é o alvo, qual é o objetivo do discipulado. O objetivo é Cristo formado em vós. É o que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 4:19. O apóstolo diz assim, eu sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Ele usa essa ilustração de uma mãe, né, que sofre as dores de parto para dar à luz, para ter o seu filho. E Paulo ele está falando isso porque os gálatas eles já estavam desviando do evangelho verdadeiro, estavam indo atrás de outras conversas. E aí Paulo ele chama a atenção, né? Onde é que vocês se perderam? Vocês estavam indo tão bem, estavam correndo tão bem, e de repente, né, vocês mudaram o rumo. E então o discipulador ele tem esse objetivo. E esse é um desafio, formar Cristo nos discípulos. Cristo precisa ser formado em nós, e nós precisamos formar Cristo nas pessoas que nós discipulamos. O que significa isso, então, Cristo formado em vós? Transformação interior e não só de aparência. Cristo formado não significa ser religioso, seguir regras, mas é uma mudança profunda no coração e na mente, onde o caráter de Cristo passa a se refletir na pessoa. Isto significa Cristo ser formado em nós. Cristo formado em vós significa também um processo contínuo, formado, né? É como aquele embrião que está crescendo no ventre, na barriga da mãe. Ele está sendo formado.
Não acontece de repente, de hoje para amanhã. É um processo que leva tempo. E muitas vezes a gente quer apressar o processo, né? Está demorando. Mas está sendo formado, Cristo sendo formado, moldando esse caráter, né? Cristo formado em vós significa, então, ter a vida de Cristo moldando quem nós somos. Isso é de forma progressiva, é devagar, mas é verdadeiro. E até que as nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas ações reflitam essas mudanças. Então, todos os dias, Cristo precisa ser formado em nós. É fácil? Não é. Paulo diz que sofre as dores de parto. É um processo difícil. E às vezes nós estamos olhando para a pessoa que nós estamos ensinando e ela não está mudando, ou está muito devagar e nós queremos apressar. Mas nós não podemos, porque é um processo. Todos os dias, Cristo vai sendo formado. O caráter vai sendo transformado. Não somos nós que produzimos transformação na vida das pessoas. Nós ensinamos, nós mostramos a palavra de Deus, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Nós ensinamos. Mas a transformação dos pecadores é obra do Espírito Santo. Transformar filhos de Adão, pecadores, em imagem de Jesus, não é tarefa nossa. É Deus quem faz. É o Espírito Santo que realiza essa transformação. Nós plantamos, como Paulo diz, um plantou, o outro regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Nós evangelizamos, nós ensinamos, cuidamos, mas quem vai produzir a transformação é Deus. E nós não podemos acelerar o processo para... eu quero que seja rápido. Não, Deus tem o tempo certo para agir e transformar. É Ele quem vai dar o crescimento. Esse texto está ali em 1 Coríntios 3:6. Paulo plantou, ele dizia: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. O discipulado é o meio para que o propósito de Deus se cumpra. O propósito de Deus é Cristo ser formado em nós. Nós sermos filhos semelhantes a Jesus. Então, o discipulado é o meio para que esse alvo seja alcançado. E quando nós discipulamos, estamos cooperando com Deus. Deus dá o crescimento e nós fazemos a nossa parte, cooperando com Ele. A pergunta é: Cristo está sendo formado em nós? E quanto nós temos cooperado para que Cristo seja formado nas pessoas com quem nós nos relacionamos? Quanto? Se somos de Deus cooperadores, como diz o apóstolo Paulo, quanto que nós temos cooperado para que Cristo seja formado nas pessoas que se relacionam conosco? Terceiro desafio, nós precisamos, então, compreender que para que haja discipulado, são necessários discipuladores. Necessário pessoas que se disponham a ensinar outros a estar fazendo novos discípulos. Não existe discipulado sem discipulador, sem mestre. Mas eu não sou mestre. Quando você discipula alguém, você está sendo um mestre. Mestre é aquele que ensina. Então, para que haja discipulado, é necessário que haja pessoas que se disponham a fazer. Mas eu não tenho tempo. São as desculpas que a gente arruma. Eu não tenho tempo.
Porque precisa ter tempo para parar, para ensinar. Jesus disse que aquele que ama, ele dá a vida. Tempo é vida. Primeiro para Deus, mas a gente também dá tempo da nossa vida para as pessoas. Nós contamos a nossa vida com os nossos anos, né? Aqueles que passaram. A gente fala, eu tenho 59 anos. Eu já perdi 59 anos se eu não fiz nada. Se eu não discipulei ninguém. Quanto que eu tenho ainda? O que eu tenho é o dia de hoje. Que Deus me deu hoje. Eu não sei se eu tenho amanhã. E os 59 anos que se passaram, não posso recuperar. Então, eu preciso dar da minha vida para discipular outros. Eu preciso dar o meu tempo. Eu preciso abrir mão, muitas vezes, de coisas que eu gosto e que eu faria para mim, para poder ensinar outros. Larissa tem discipulado algumas meninas. É fácil, Larissa, dar da tua vida, do teu tempo? Mas, se você não se dispuser para fazer, você não vai ver o resultado na vida dessas meninas. E quão bom é quando a gente vê, como eu já disse, o discípulo crescendo. O discipulado, então, ele é um vínculo que nós criamos com outras pessoas. É um vínculo de amizade. Deus quer que nós sejamos testemunhas, que nós falemos do Evangelho. Mas Ele quer também que nós façamos discípulos. Eu já falei, agora ela tem que ir na igreja, mas não quer ir na igreja. Né, irmão Jaime? Quanto tempo ainda eu vou precisar dar para que essa pessoa compreenda a necessidade que ela tem de estar no corpo de Cristo? Eu preciso me dispor para isso. Então, o discipulado exige isso de nós, disposição. Se nós não nos dispusermos para ser um discipulador, para ser um mestre, não vai haver discipulado. É uma relação de edificação, de compromisso, para que haja edificação e haja frutificação. É alguém mais maduro que está ajudando outro a crescer na fé. E precisa, mas eu não sou maduro ainda. Mas você está crescendo e você precisa ensinar outros também para que o outro cresça. Como a gente falou desde o começo, nós que já conhecemos Jesus sabemos mais do que aqueles que nunca ouviram. Então nós sempre temos algo para ensinar, para que essa outra pessoa cresça também e se torne um discípulo de Jesus. Todo recém-nascido, como o pastor disse aqui, todo novo convertido é um recém-nascido, precisa de um pai. E o apóstolo Paulo, ele usa esse termo, meu filho, quando ele se refere a Timóteo. Esse relacionamento de pai e filho, isso é discipulado. Aquele que nasceu de novo, ele precisa de um pai espiritual para amparar, para ensinar, para conduzir. E nós precisamos nos dispormos para isso. Isso acontece com base no amor. Se você não amar a outra pessoa, você não vai fazer. Você precisa amar primeiro a Deus e amar aqueles que você está vendo que ele não sabe e ele precisa aprender. Então, com o amor de Deus, você vai ensinar. E não é apenas transmitir conhecimento. Não é apenas transmitir conhecimento, fazer um estudo bíblico com a pessoa. É você dar da tua vida realmente. É amizade verdadeira, sincera. É criar um vínculo, um relacionamento. Então, não pode ser algo
por obrigação ou por constrangimento. Então, irmã Rosalice, por exemplo, se o pastor disser assim, ó, fulano, você vai discipular fulano. Aí a pessoa, mas eu não queria discipular aquela pessoa. Se fizer, vai ser por constrangimento. Porque o pastor mandou, por isso que eu estou fazendo. Tem crentes que não foi discipulado, é isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte, quando o pastor faz apelo, pessoas vão e se convertem, aceitam Jesus, certo? Então, o pastor, a liderança, não necessariamente o pastor, o líder que está à frente, fala, olha, fulano de tal, é possível, você tem condições de discipular fulano. Cada um, que a senhora acabou de falar aí, companheiro, amizade, dá aquela vida para a pessoa, entendeu? Eu faço isso, que eu tenho uma pessoa que eu faço isso. Até bronca eu dou na pessoa, para poder andar no caminho certo. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, tem gente aqui na igreja que vem e visita a igreja, não é crente. Quando se faz o apelo que ele recebe Jesus, a liderança fala, olha, fulano, você vai discipular, andar com ela e ensinar. É isso que eu estou falando, entendeu? Porque tem muita gente aqui que se converte e fica aí sem saber, voando. Não é só o que eu ganho para Jesus, mas o que a igreja ganha. Tem muita gente. Um dia eu sentei junto de uma menina, ela falou, você tem dificuldade de abrir a Bíblia? Eu falei, não, é porque eu tenho. Eu falei, quanto tempo você se converteu agora? Ela falou, não, tem muito tempo. Então, porque não foi discipulada. Então, as igrejas estão cheias de pessoas que não foram discipuladas, que não sabem nem o que é isso. Discipular um relacionamento e ensinar a andar como Jesus. Nós temos que ensinar a eles que nós somos semelhantes a Jesus. Amém. Entendeu, minha irmã? O que eu quis dizer, o pastor falou, olha, Rosalice, você vai discipular fulano, ele se converteu agora, ou qualquer outra pessoa. O meu sonho, minhas irmãs, meu sonho é discipular. Eu tenho vontade disso, mas ninguém manda. Eu tenho que cumprir ordem. Então é isso que eu falo. Mas quando a senhora evangeliza uma pessoa, a senhora já pode... Sim, exatamente. Só que eu evangelizo na rua. E muitas pessoas eu recomendo ir para a igreja perto da sua casa, quando eu convido para aqui. Então, eu estou discipulando uma pessoa, uma senhora. Mas... eu quero discipular, porque eu vejo pessoas aqui na igreja que estão voando. São crentes, permanecem aqui, eu vejo isso. Então, o meu sonho é isso, é uma maneira até de me desabafar, né? Porque eu quero discipular, eu quero ensinar como andar com Jesus. Amém? Desculpe, viu, minha irmã? Passa o microfone para o irmão Amarildo, depois o Vinícius vai falar também. Nós entendemos, irmã Rosalice, o que a senhora quis dizer. Mas o que nós estamos colocando aqui é que isso não pode ser uma obrigação, só porque o pastor mandou, então eu vou fazer. Tem que ser algo espontâneo e fazer com amor. Então não pode ser, eu vou ter que fazer porque o pastor mandou. Isso é constrangimento. Vou fazer porque eu vou obedecer, o pastor mandou. Não, tem que ser algo espontâneo, você fazer com amor. Nós entendemos sim o que a irmã quis dizer. Vinícius pediu a palavra? Foi dito que o discipulado é uma santa ordenança. Amém. Existem também outras santas ordenanças e elas fazem parte da vida da igreja, elas fazem parte da rotina, do incentivo, da agenda da igreja. Por que essa santa ordenança não faz parte? Qual ordenança que não faz parte? Essa faz parte, nós não falamos? O que eu estou querendo colocar aqui, por exemplo, missões, ela é uma santa ordenança, ela é muito importante, está junto ali no texto na grande comissão, de Mateus 28.
fazer discípulos. E ela faz parte da rotina da agenda da igreja. A gente vê ele nos avisos, a gente vê um incentivo, e a gente vê a igreja sendo envolvida nessa questão de missões. A minha questão é por que o discipulado, que também é uma santa ordenança, não faz parte dessa atividade, dessa agenda na nossa comunidade? Aqui nós estamos passando essa lição justamente para nos despertar a isso, né? Que não pode ser só uma atividade. Mas eu acredito que nós temos pessoas que fazem discípulos aqui dentro, estão fazendo discipulado. O pastor faz, tem outros líderes fazendo, mas deveria ser uma tarefa de todos, não só de líderes, de todos os crentes. Ela está, irmã Marilda, depois o Lucas. Para falar. Concluiu, Vinícius? Só para tirar, talvez, a minha dúvida, porque, assim, de fato acontece, mas isso é mais num aspecto individual. Talvez uma iniciativa individual de algum irmão eu vou evangelizar, eu vou discipular, né? Mas a outra santa ordenança, ela faz parte da atividade coletiva. É isso que eu quero trazer essa diferenciação. Porque outras santas ordenanças, elas fazem parte da atividade coletiva comunitária. Essa está sendo apresentada mais num aspecto individual, de uma iniciativa individual. A minha pergunta é por que também não trazer para o coletivo a questão do discipulado, na agenda mesmo? Deixa eu responder ao Vinícius, e mais uma vez, no meu ministério, eu tenho ensinado isso o tempo todo. E aí está a questão de assimilar isso, né? Eu não tenho o discipulado como um programa da igreja, assim como missões não é um programa. Tudo que faz aqui intencionalmente é missões, mas o discipulado faz parte de missões, porque missões é ir e fazer discípulos. E nós estamos o tempo todo dizendo, se você não vai a um outro país, você vai ao seu vizinho, você vai ao outro lado da rua. E a gente tem falado isso e tem inserido isso na agenda de pregação, de instrução. Intencionalmente temos ensinado isso constantemente. O que nós não temos, Vinícius, é um programa de discipulado, onde você diz assim, nós temos grupos o ensino que eu tenho dado, que eu tenho transmitido é esse. Cada pessoa deve ganhar alguém e cuidar dessa pessoa. Você veio para a igreja, alguém cuidou de você até determinado momento, ou você se inseriu à vida da igreja, você cresceu, desenvolveu, está crescendo. De alguma forma, nós não temos tido esse trabalho de cuidar. Por exemplo, nós temos pessoas fazendo isso, e a gente acompanha isso, mas o nosso desafio é que todos participem fazendo. E quando eu disse que a irmã está parcialmente correta, ela está. Quando a gente pode delegar pessoas para que alguém cuide, sim. A gente pode dar um programa ou um roteiro de discipulado, sim. Mas o que eu tenho dito, e que eu digo que é uma coisa que precisa ser naturalmente na vida de todo discípulo de Jesus. Você ganha alguém, você cuida de alguém, você ensina alguém até ele estar maduro o suficiente. Nós temos falado isso não só nessa lição, esta manhã, mas o tempo todo nós estamos fazendo isso. E tem pessoas fazendo, e a gente continua fazendo, e a gente continua insistindo. Você não é chamado para ir para o outro lado do mundo, mas é chamado para fazer discípulo aqui. Então, de forma coletiva, isso tem sido parte do programa da igreja de ensino. Agora, o que nós não temos é um programa de discipulado estabelecido, instituído. Porque, no meu entendimento, Amém. É algo que tem precisa... 3 mãos levantadas. É algo que tem que acontecer intencionalmente e naturalmente. É isso que eu quero deixar claro. Lucas, depois a irmã Lisa, depois o Matias. Rapidamente, só a questão... Tem uma questão que a gente não pensa também, que tem pessoas que não querem ser discipuladas, né? Então, a gente também tem essa questão, que tem pessoas que simplesmente não querem. O Lucas tinha pedido antes.
Só fiquei com uma dúvida com relação... Uma parte o pastor já respondeu, então vou pular para... Com relação ao que o Vinícius falou. Que tipo de atividade ele gostaria que tivesse? Porque eu vejo que em missões já tem atividade de discipulado. Em outras atividades da igreja, como o Lar de Paz, já é uma atividade de discipulado também. Né? O pastor ficou 3 meses divulgando Lar de Paz, querendo lares para abrir a casa para fazer discipulado, e eu não vi muita gente se manifestar para ser discipulador nos Lar de Paz. Eu queria saber que tipo de atividade que ele queria que tivesse, né, para que se caracterizasse como um discipulado na comunidade inteira. E com relação ao que a irmã Rosalice falou também, ela disse que vê várias pessoas que precisam ser discipuladas, né? E ela ficou esperando o pastor falar. Se eu estou na igreja e a luz está apagada, eu não vou ficar esperando o pastor mandar eu acender a luz. Se eu estou vendo, eu vou lá e faço. Então, acho que isso depende também da proatividade das pessoas. Né? Eu queria só entender mais essa parte. Acho que o pastor já respondeu. Depois o Vinícius responde para você no particular. A irmã Lisa tinha levantado a mão? Não, irmã Lisa? O Matias. E aí nós vamos... finalmente. Paz, irmãos. O Lucas já falou mais ou menos o que eu ia dizer, que a irmã ali antes disse que eu tenho vontade de discipular, mas ninguém nunca me fala. Mas, assim, o teu pastor, que é Jesus, já te mandou fazer isso, né? Então, você pode fazer. Não necessariamente você precisa da orientação do seu pastor ou de algum líder, se você previamente consegue enxergar que tem alguém que você conhece, que tem algum amigo seu, alguém que você ganhou para Jesus ou que começou a vir na igreja, que você se aproximou, que você percebe que necessita e que você pode fazer isso, né? Que nem você falou antes, a Larissa, ela discipula algumas meninas, ninguém pediu para ela fazer isso, ela fez isso. É ver as necessidades, né? Exatamente. É o ponto da nossa lição. Não há discipulado se não houver discipuladores. Se você é um discipulador, você está vendo a necessidade, você vai e faz. E o pastor vai fazer a oração já para encerrar. Amém. Também. Eu quero só reiterar que quando a gente fala em missões, estamos falando em fazer discípulos o tempo todo. Façam discípulos de todas as nações. E a gente sempre parte do pressuposto que aqui quem tem que fazer o discípulo é a gente. A gente está falando isso há 23 anos na vida dessa igreja. Aqui quem faz discípulos somos nós. E como é que a gente faz? Vai lá, compartilha o evangelho. O irmão Amarildo trouxe, ganhou para Jesus o Flávio. E eu disse, irmão, vou lá visitar o Flávio. Fui com ele visitar o Flávio. E disse, irmão Amarildo, você que vai cuidar do Flávio. E o irmão Amarildo tem que cuidar do Flávio. Como é que está o Flávio? Eu pergunto para ele. Lá no começo, como é que está o Flávio? Ele está assim assado. Então vamos incentivar ele ao batismo. Desafiamos ele veio e fez o curso. E a gente vai acompanhando dessa forma. Mas ele trouxe, ele ganhou para Jesus. E é isso que eu digo que é discipulado, gente. Discipulado é isso, é você ganhar e trazer deixa eu dar aqui um testemunho, que um pastor que passou aqui, que esteve aqui conosco um tempo, ele disse para mim assim, pastor, eu quero que você me dê algumas pessoas para eu discipular na igreja. Eu digo, tá bom, eu vou te dar. Eu vou designar algumas pessoas para você discipular, tá bom? Mas primeiro você vai ganhar para pelo menos 3 pessoas para Jesus e vai discipular essas pessoas. Porque você quer ensinar sobre discipulado, então você vai ganhar, vai discipular, vai ensinar, elas vão batizar. Quando elas estiverem batizadas, eu deixo você escolher quem você quiser na igreja para você discipular, para você ensinar sobre discipulado. Por quê? Porque você vai me provar que você fez. Porque discipulado para mim é isso, não é outra coisa. Então nós estamos ensinando o tempo todo. Ganhe alguém, cuide dessa pessoa, leve essa pessoa ao batismo, cuida dela depois de batizada e seja o pai ou a mãe na fé dessa pessoa. Pastor, tem alguém na igreja que eu vejo está com dificuldade. Chega nela e vai lá, você quer caminhar comigo? Você tem liberdade de fazer, irmãos. Aqui na igreja nós damos essa liberdade. Chega na pessoa. E eu desafio pessoas a fazer isso. Tenho desafiado a Larissa, pega essas meninas. Tenho desafiado os meninos, pega esses meninos.
Então, você pode pegar as pessoas para fazer. Agora, nós estamos o tempo... O que nós não temos é um programa. Por que não tem um programa? Porque, para mim, isso tem que ser algo natural na vida da igreja, irmãos. Você tem que entender que é essa a tua tarefa, gerar pessoas e cuidar de pessoas. E se você não está fazendo, precisa fazer, porque senão você não está cumprindo o que Jesus ordenou. Faz parte da santa ordenança. Missões e discipulado estão intrinsecamente ligados. Não tem como fazer uma coisa sem a outra. Amém. Ficou bem claro, né, irmãos? Para ter discipulado é preciso pessoas que se disponham a ser discipuladores, a dar tempo, vida, amar essa santa ordenança. Eu falei aqui, né? Eu disse para o referido pastor, ganha 3 pessoas, discipula, cuida delas. Nunca aconteceu, então eu nunca pude dar 12 para ele cuidar. Nenhuma, né? Não ganhou nenhuma, então não tinha como discipular. Em todo o seu tempo de cristão, você já fez algum discípulo? Já ganhou alguém para Jesus? Já conduziu ela até o batismo? Já continuou até ver essa pessoa crescendo e fazendo outros discípulos? Se nunca fez, né, o que te impede de começar? Curva a tua cabeça. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.